Quando foi que você bateu os 10 mil? E qual foi o maior valor? E quando foi? Foi em maio e o valor total foi 15. Foi 15 e alguma coisinha, 15 mil. Fala Melhorim! No vídeo de hoje vocês vão conhecer a história da Cássia, que trabalhava como contadora legislativa em uma cidade próxima e por conta disso ela precisava pegar rodovia todos os dias para chegar até o seu trabalho. E acredite se quiser, isso era um ponto que incomodava ela bastante porque ela sentia muito medo e claro, tinha os perigos ali em razão da qualidade da rodovia. Outro ponto que incomodava bastante a Cássia é porque ela sentia que por mais que não fosse culpa dela, ela estava perdendo o crescimento da filha e inclusive perdendo alguns momentos, algumas memórias que ela poderia ter caso estivesse passando mais tempo com a sua filha. Foi aí que ela viu na liquidação de sentença a oportunidade dela trabalhar de casa, acompanhar o crescimento da filha e inclusive ter uma boa renda que possibilitasse ela viver de cálculos trabalhando de casa. Só que o que ela não esperava é que em menos de um ano ela estaria trabalhando e vivendo de cálculos trabalhistas após fazer a sua transição de carreira e ter mais tempo agora para viver os momentos com a sua filha. Então antes de você assistir, já deixa aí o seu like, comenta uma mensagem mega positiva para a Cássia, se inscreve no canal e bom vídeo. Então, para a gente começar, Cássia, a gente queria entender um pouco sobre a Cássia antes de liquidar a sentença. O que você fazia, o que você estudou, com o que você trabalhava. A chave da perícia virou para mim o ano passado. Até então era funcionária pública, contadora legislativa e trabalhei por quase 9 anos. Então, antes eu via só o mundo do concurso. Eu prestava concursos e só tinha essa ideia na cabeça para alterar a minha situação, que eu estava num emprego que eu não gostava, assim, pelo sentido que eu tinha que viajar todo dia, era em outra cidade, principalmente depois que eu fui mãe, eu vi que eu saía muito cedo, não via minha filha, e chegava também, né, tarde, então eu queria alguma coisa que ou próximo da minha cidade, mais próximo, só que eu só via isso através do concurso público. Então, o ano passado foi quando, de repente, virou uma chave que meu esposo, ele já fazia perícia há um tempo, eu já tinha um período atrás feito, só que por ter só concurso na cabeça, ainda não tinha visto a perícia como uma possibilidade além da renda fixa, da renda extra. Então, quando eu falei, foi mais ou menos em abril, finalzinho de abril do ano passado, eu falei, nossa, eu vou voltar para a perícia, porque não faz mais sentido continuar estudando para concursos, concursos que eu vejo é longe, não tem como mudar toda a nossa vida agora, que ele é funcionário público municipal, a gente já construiu nossa história aqui na nossa cidade, ter a nossa filha, então ficava inviável tanto a demanda de trabalhar, cuidar de criança e ainda estudar para concurso e depois se houvesse a nomeação em outro lugar que fosse ainda mais longe, então passou a não ser mais viável. E então, de repente eu digo, nossa, eu já tenho perícia, né? Eu digo, eu vou investir para daqui a 5 ou 10 anos, a minha visão era daqui a 5 ou 10 anos ficar só com a perícia, porque eu estava totalmente por fora. Eu não acompanhava ninguém, nem sabia que tinha um mundo nas redes sociais na perícia. Aí eu comentei com ele, ele falou, mas a perícia não é assim, que ele só fazia mais a parte da judicial, apesar de fazer algumas assistências, e nesse momento ele também ia começar o mestrado e tinha pensado em parar um pouco, dar uma pausa com a perícia, porque ele também é funcionário público, no caso. Então, ele falou, não, assume a perícia e vamos ver. Então, eu comecei a assumir a perícia dele, tanto a perícia judicial, como as assistências que chegavam para ele. Aí eu digo, não, eu vou para a rede social, vou tentar fazer alguma coisa. E foi aí que eu descobri o mundo da perícia, descobri vários colegas, descobri vocês. Então, eu digo, nossa, que mundo! Então, eu fiquei, dá para fazer o que eu estava pensando, que era viver só de perícia, que para ele não tinha como, pela realidade do que a gente vivia e pela segurança de um concurso público. Então, a gente vivia naquela bolha do concurso, então era só o concurso. Então, eu comecei, né, a fazer, ele afastou, ele disse, agora faz os primeiros cálculos, eu reviso, se tiver alguma dúvida, você me pergunta.
E eu digo, não, eu preciso me especializar nisso, me especializar. Faz tempo que eu não faço, mudou tudo, mudou o programa, mudou a legislação, e eu fui atrás. E junto, tocando o concurso, que era 8 horas em outra cidade, com filho, com casa, e fazendo uma média de 10 cálculos por mês. Mas já estava ficando pesado pela essa rotina que eu tinha. Então eu falei, não, 5 anos, 10 é muito tempo. Eu vou ter que dar uma encurtada nesse tempo. Eu também não sabia que eu poderia atuar por conta do CNPC, então eu descobri que eu poderia também. Então eu disse, eu vou agora atrás de nomeação, atrás de aumentar as assistências, para diminuir para um prazo de 2 a 1 ano, fazer essa transição. Só que começou a ficar, o tempo vai passando, o cansaço vai acumulando, e então eu falei, não vai dar para segurar, vai ter que cortar mais o prazo, mais um pouco. E foi aí as coisas foram acontecendo, foi as tantas nomeações como as assistências foram aumentando, e foi quando eu resolvi fazer a transição em, acho, 8 meses. 8 meses. Mas eu fiz um cálculo de 8 meses que eu ia ter, né? Ia focar mais quando eu saísse na assistência, e também a perícia ia começar a cair. Então, era um prazo que eu digo, não, vai dar para me virar nesse tempo, porque a organização financeira, eu digo, não vai dar tempo de me organizar bonitinho, como eu vi os casos das meninas que eu acompanho, que eu admiro, a Patrícia, a André Marim, eu digo, não vai dar para fazer bonitinho, não, vai ter que ser, vamos lá, vamos com tudo, e assim, eu tinha muito em mim, que era uma coisa que a perícia, quando eu voltei, era uma coisa que eu gostava de fazer, e que eu comecei a me apaixonar pelo que eu estava fazendo. E assim, eu acredito muito, quando você faz uma coisa, que você dá o seu melhor, apesar de, às vezes, não estar sendo o melhor possível, mas que você vai, cada dia, acrescentando algo, vai melhorando, e você é persistente, uma hora dá certo. Não tem como você fazer uma coisa que você quer muito, dar o seu melhor e continuar que uma hora vai. É o caminho. Massa. Cássia, você falou que você trabalhava com compradora legislativa? Contadora. Contadora? Isso. Tá. Quase E, 9 anos. caraca, 9 anos. Você é de qual cidade? Hoje eu moro em Mococa, mas eu atuava em uma cidade vizinha, Cajuru. Então, eu viajava em média 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. Então, eu não gostava dessa situação também de viajar, pegar a estrada. Entendi. E você ganhava bem nessa... Assim, teoricamente, para a região, que é uma cidade pequena, com os benefícios todos, chegava ao bruto uma média de aproximadamente R$ 7.000. Só que aí tinha a despesa, né, da viagem. Então, o que fez migrar para a perícia era não só o salário, mas ficar próximo da minha filha, que eu estava perdendo os melhores momentos, e também não ter esse desgaste de viajar todo dia, que eu viajava há quase 9 anos, então tem uma hora que começa a pesar, apesar de não ser muito, mas não é o mesmo que dirigir dentro da cidade, requer um pouco mais de atenção. E eu passei nesses momentos, nesse período, vários acidentes, então acabava mexendo um pouco com o psicológico. Não, com certeza. E a estrada é boa? Era boa? Não, era horrível, uma estrada horrível, com muito caminhão que tinha usina no período, então era bem complicado. E até foi um período que eu só comecei a dirigir depois da maternidade, porque eu tinha muito medo. Então, assim, foi... Então, parar de dirigir nesse, assim, todo dia, nesse trecho, me deu um alívio. Entendi. E como é que você fazia para conciliar isso? Porque você saía para trabalhar, né, em outra cidade e como é que chama sua filha? Júlia. E a Júlia? Como é que você fazia? Meu esposo que dava uma assistência nesse tempo que eu estava trabalhando, que tinha ela por conta que eu saía muito cedo. Eu entrava às 7h30, então eu tinha que sair muito cedo de casa. Então ele é que acordava, que cuidava, levava para a escola, que buscava da escola. Então, quando tinha reunião, que ela ficava doente, como aqui era mais próximo, não tinha como até sair de lá, pegar a estrada. Então, sempre era ele para tudo. Nesse período, ele foi o suporte. A rede de apoio. Até porque, assim, eu moro em outra cidade, não tenho, assim,
tem, tipo, uma rede de apoio de familiares, então é nós dois para tudo. Muito bom, muito bom. E aí, Cássia, você disse que o seu marido já fazia as perícias judiciais, né? Uhum. Então, foi por meio dele que você teve esse contato com a liquidação de sentença. Exato. Então, assim, eu sei que minha história é um pouco diferente, porque, de certa forma, eu fui um pouco não, né? Mas eu fui bastante privilegiada por conta disso, porque eu falo que meio acho que foi a perícia que me escolheu por conta que, por ter ele, e quando foi muito engraçado, quando eu comecei a assumir, a demanda dele era totalmente diferente, era baixa. E quando eu falei, não, na outra semana já começou a vir tanto assistência como aumentar a demanda judicial, então eu acho que eu fui muito privilegiada em relação a isso. Com certeza, mas claro que é merecimento também, né, Cássia? Uhum. E me conta, eu quero saber um pouquinho agora da sua experiência com a sua primeira liquidação. Beleza, você falou, nossa, eu tô trabalhando, tô viajando muito, talvez essa questão aí da perícia seja a oportunidade para trabalhar de casa, fazer uma renda. Vou fazer minha primeira liquidação. Como é que foi a experiência? Ai, foi meio traumatizante, porque como eu peguei do zero, assim, eu peguei, quando os primeiros 3 meses, eu fui buscar, comprei livro, porque até então, acho que foi os 3 primeiros meses ainda não conhecia vocês, não conhecia a parte de curso, então eu ralei porque eu fui pesquisar, não foi nada muito fácil, e apesar de ter meu esposo, ele falou, ó, aqui, quando você finalizar o primeiro cálculo, eu confiro, eu digo, mas tipo assim, então aprendi as primeiras bem, assim, até hoje eu não sei explicar como, mas aí depois que eu descobri, né, a parte de cursinho, dos colegas, aí, nossa, deu aquele alívio, ficou mais fácil, e ter, né, o conhecimento de saber as fontes corretas, mas as primeiras foi um pouco traumatizante por essa parte, porque o processo aqui, quando estiver pronto, tanto na parte de sistema, como de análise do processo mesmo. Eu tinha feito, fazia uns 6 anos atrás, mas tudo tinha mudado, então não era tudo novo para mim. Essa outra parte anterior, meio que não posso contar como. Tá, show demais, fechou. Cássia, agora, só para te perguntar, você entrou no profissão calculista mais ou menos quando? Ai, Lembra? Foi logo depois desse primeiro cálculo? Foi mais pra frente? não, eu acho que foi O Fred que é em bom de data. setembro, foi por volta de setembro. E eu Com a comecei a Nayara, fazer foi em mais ou maio. menos, foi Quanto nessa é? época. Ela entrou com a Nayara, eu acho que foi agosto ou setembro do ano passado. Foi esse período, agosto, setembro, e eu comecei em maio. Tá. Então, Eu gosto sempre de fazer uma linha do tempo aqui, porque depois, na hora que fecha as contas, é muito massa. Então, você fez sua primeira liquidação em maio de 2023, isso? isso, E você entrou no profissão calculista em agosto, setembro. isso. Agosto, setembro de 2023. Pela lógica, então, você entrou no profissional calculista justamente para você ter um pouquinho mais aí de segurança, um pouquinho mais de apoio, foi isso? Exato, nossa. Uhum. Eu até também fiz um curso anterior, que eu descobri anteriormente, mas quando eu cheguei no profissão calculista, que eu vi o suporte, assim, principalmente quando eu tinha dúvida, e até muitas dúvidas eu gosto de pesquisar. Então, quando eu tenho uma dúvida, antes de eu ir lá perguntar, eu já pesquiso se alguém estava com essa dúvida anterior. Então, eu digo, não, agora eu estou segura. Você disse que você tinha feito um curso antes e depois você entrou no profissão calculista. O que Exato. foi que você buscou no profissão calculista que você não tinha encontrado antes? Qual foi? A principal, primeiro eu descobri através das meninas que eu admiro e eu vi que elas estavam fazendo, que foi a Andréa Marim e a Patrícia. Eu vi a questão do suporte, que a questão quando você tem dúvida, você está bem amparado, e também a questão da assistência. Então, desde o começo eu vi essa importância em relação à assistência técnica que eu não vi anteriormente. Então, foi 2 coisas que me chamaram a atenção. E desde o começo eu comecei a assumir os 2, né? O que vinha, eu digo, não posso, eu faço. Seja assistência, seja perícia. E você chegou a usar o CAC já? Não cheguei, mas eu usei bastante a dúvida, consultei e sempre fui muito bem atendida. É porque você falou com tanta empolgação assim da suporte, porque eu falei, nossa senhora, se ela deve ter passado pelo CAC, né? Porque Não, o CAC... mas qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá pesquisar nas dúvidas anteriores e a maioria minha
eu não chego nem a perguntar, porque anteriormente alguém perguntou e já está lá respondida com embasamento, então nem dei muito trabalho. Show demais. Cássia, então beleza, você fez sua primeira liquidação ali, você descobriu que tinha essa possibilidade para ter os primeiros honorários, e aí você foi para assistência técnica também. Isso, porque como eu assumi, né, a carga do meu esposo, então os primeiros advogados procuravam ele, porque já sabia o que ele fazia, ele me passava, e logo em seguida eles já começaram a me procurar. E eu comecei a fazer, e assim, todos que faziam sempre voltavam, e os que também indicava para outros. E é engraçado essa parte do interior, que tem muito também essa parte de indicação que o faz e indica. Então, rodou bastante essa sistemática para mim. E como é que você fez para conciliar isso tudo? Porque você trabalhava fora, começou a fazer a perícia, começou a ajudar seu marido, tinha as rotinas de casa, tinha que estudar, tinha que ser mãe, que é o trabalho maior, né? Eu fui fazendo o que era prioridade. Prioridade tinha uma hora que era perícia, tinha uma prioridade, às vezes minha filha ficava doente, a prioridade era ela. Então, era o que era, não só prazo, era prazo e prioridade. Tentando encaixar. Eu vi uma frase bonita esses dias que se encaixou muito nesse período e até hoje se encaixa, que não é o equilíbrio, tem momentos na vida que é equalizar. Cada coisa precisa, em um determinado momento, de uma determinada atenção. Então, foi basicamente isso. Era o que era urgente naquele momento. Então, era filho, era casa, era marido, era estudo, era perícia. E fora que também, nesse período, o meu cargo estava exigindo muito, que estava passando por mudanças de sistema, passei ainda por mudança de sistema no ano passado, que mudou todo o sistema, e também minha diretora teve alguns problemas de saúde, que eu também acabei assumindo partes que não do trabalho a mais, então foi bem difícil o ano passado, mas graças a Deus deu tudo certo. Foram sinais ali para te forçar a ir para perícia. Então, querendo ou não, você passou por um momento conturbado nesse trabalho. Tá. Cássia, quando foi que você recebeu o seu primeiro honorário ali, que o dinheirinho caiu na conta assim, e você falou, opa, dá para ganhar um dinheirinho com isso? Foi um trabalho, assim, com assistência eu sempre foi entrega o cálculo, recebi. Só que no começo não foi tanto, foi pouca as assistências, até por conta que eu não estava prospectando. Mas eu já tinha noção da quantidade que eu estava fazendo com o trabalho. Assim que eu sair, eu vou conseguir fôlego para conseguir muito mais. Então, teoricamente, eu trabalhei o ano passado, tinha as assistências, que foram poucas, mas eu tinha um recebimento bem baixo com assistência, a média de uns 1.000 e pouquinho por mês, mas a partir de fevereiro eu saí dia 31 de dezembro, janeiro parado, então fevereiro eu digo, não, tem que começar a rodar isso, fevereiro. Então fevereiro começou, a partir de fevereiro já começou a ser superior ao que eu ganhava, tirando a parte do líquido, contando com o líquido, e tirando a parte da despesa que eu tinha, que era alta, para a viagem. Então, desde fevereiro, compensou e muito ter saído, porque as assistências aumentaram e eu comecei, depois que eu entrei também no Melhor Master, eu abri a visão das redes sociais, que eu pensava ainda só a minha cidade, a região. Eu tentei ir para ficar mais ativa no Instagram e as aulas, né, tanto dessa parte de rede social como esqueci a parte, de rodar, né, anúncios, essas partes. Pago. Isso. Os primeiros posts já me trouxe resultados muito bons e até hoje eu tenho uma parceira muito forte dos primeiros posts que eu fiz, que eu rodei. Não estou tão ativa, né, pela minha demanda, não tenho capacidade de entrega e nem de desenvolver alguma coisa legal na internet. Então é melhor ficar quietinha, postando alguma coisinha, eu digo, me organizando, mas eu fiquei assim impressionada como que foi rápido, porque eu postei, eu acho, 3, e nem foi tão elaborado, coloquei para rodar e já chegou, então eu fiquei bastante feliz. Então isso deu uma impulsionada até no meu valor que eu recebo hoje, porque hoje as assistências eram muito pouca e hoje eu tenho uma grande parte de cálculo que é assistência, e a tendência agora é aumentar, que eu fechei mais algumas parcerias, e assim eu estou bem, bem feliz. Nossa, que massa. Nossa, eu fico muito feliz com esse depoimento.
Cássio, você falou que você saiu dia fevereiro de 2024? Eu saí em dezembro, dia 31 de dezembro de 2023 foi meu último dia de trabalho. Janeiro, eu decidi, né, tentar as coisas em ordem, porque eu nunca consigo, sempre estou tentando. Então, aí também viajei. Então, janeiro, eu sabia que era um pouco mais parado, meio foi para dar essa organizada. Então, fevereiro foi que comecei a pegar mais firme. E fevereiro foi a partir daí que eu comecei também a ter recebimentos. Então, em agosto você entrou no Profissão Calculista e no dia 31 você falou que ia fazer a transição de carreira. E aí, como é que foi esse período, essa fase? Seu marido, certeza que ele te apoiou, né? Porque... Não, ainda teve isso, ele não aceitava. Ele não aceitava por conta da estabilidade, porque quando você vive numa bolha meio de concurso, de estabilidade, gera um medo, e assim, o salário que eu ganhava não era ruim para a região, então ele era muito assim, ele não aceitava, ele só aceitou quando eu falei assim, eu vou, e até eu pedi assim, eu rezei muito. Um sinal para eu sair em dezembro vai ser, isso era novembro, eu já estava bem cansada de correr atrás, né, de nomeação, de tudo, porque eu queria ter alguma nomeação no meu nome. A primeira eu nem vou contar, porque foi uma fase de conhecimento. Eu quero muito sair, mas eu preciso ter pelo menos uma vara, eu atuar numa vara. Aí em novembro eu comecei, começo de novembro, eu comecei a rezar e falar assim, se eu tiver, vai ser um sinal, Deus, se eu tiver 10 nomeações até o final do ano, eu vou pedir as contas e eu não vou... E seja o que Deus quiser. Isso foi começo de novembro. Alguns dias chegou um e-mail de uma VT falando que tinha me cadastrado na vara e tinha inicialmente me liberado 10 cálculos. Era a quantidade que eu tinha pedido. Eu como sinal. Aí no outro dia eu fui lá e pedi as contas. Ainda não pedi as contas, mas eu avisei que eu ia sair para o pessoal já ir se organizando. Eu digo, só fica até 31 de dezembro. O pessoal, mas não dá. Eu digo, não, eu vou fazer, deixar tudo organizadinho, mas preciso. Então foi isso. E aí, na hora que você falou pro seu marido, ó, chegou às 10 nomeações, Aí ele ficou assim, não queria muito, né? Mas aí ele já começou a aceitar, já viu que não tinha jeito. Eu digo, eu vou sair, se você aceitando ou não. Então, bota uma coisa na cabeça, eu meio bato o pé. Então, aí ele viu que não tinha outro jeito a não ser aceitar. Top demais. E agora uma parte que eu tô mais curioso. Uhum. Como é que foi a realidade aí depois que você começou a trabalhar de casa? A experiência de não ter que pegar mais trânsito, sem pegar a pista... Ela é pista simples ou sem pegar a pista simples, sem fazer ultrapassagem caminhando? Como é que foi a experiência? Muito bom, só que assim, às vezes eu nem acredito. Gente, eu tô trabalhando de casa, dá vontade até de chorar, de não acreditar. E de estar em contato com minha filha, sabe? Hoje foi dia do cabelo maluco. Eu consegui arrumar minha filha, entendeu? Então, tem coisas que não tem valor. Mesmo se eu estivesse ganhando bem menos, já tinha compensado o meu dia a dia com ela, ver ela acordando. Então, tem coisas que não paga, fora que já está pagando e muito financeiramente. Então, essa realidade de estar com minha filha, para mim, é o principal. Eu tô meio enrolada ainda com a rotina, que eu sou meio procrastinadora, então eu fico enrolando, às vezes vou lá mexer com alguma coisa de casa, colocar uma roupa para lavar, e às vezes eu acabo me enrolando, mas eu vi esses meses que apertou, eu digo, não tem isso, é prazo, sentar aqui, aí eu vi quando as coisas apertaram e vai embora qualquer coisa, o foco chega. Então, eu vi que eu tenho que me policiar, né, em relação a isso, mas eu gosto bastante de trabalhar de casa. Eu tinha até pensado em alugar algum espaço, mas eu digo, eu adoro estar no ambiente de casa. Então, eu acho que eu vou produzir mais aqui mesmo. Isso, nossa, sem dúvida. De vez em quando eu também eu dou isso, eu dou uma cansada, de vez em quando você fica muito tempo em foco, a cabeça pifa. De vez em quando eu vou lá, eu passo a mão dos cachorros, brinco um pouquinho, dou uma recarregada, depois volto. Cássia, chegamos então em fevereiro de 2024, você começou a trabalhar de casa, e agora a pergunta maior do vídeo. Quando foi que você bateu os 10 mil? E qual foi o maior valor? Na verdade, mais de 10 mil, né? Qual faturou o maior valor que você recebeu em um mês e quando foi? Foi em maio e o valor total foi 15. Foi 15 e alguma coisinha, 15 mil. O doido aqui, igual você estava falando, foi um ano depois da sua primeira liquidação. Exato, um ano após a primeira liquidação. Ó, você entrou na profissão calculista em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 4 meses você fez a sua transição e depois, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em 9 meses você bateu 15 mil.
Que loucura, hein? Exato. E aí, na hora que caiu lá na conta os 15 mil, você viu? Tum. E aí, qual foi a reação? Eu comecei a desconfiar no primeiro dia. O primeiro dia foi muito bom. Digo, gente, primeiro dia. Acho que foi os 2 primeiros dias de maio. Eu não lembro a data exata, mas foi no comecinho. Já, tipo, já deu o salário que eu ganhava lá no serviço público. Eu digo, é esse mês. É esse mês, porque até o final do mês tem bastante dias. E assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei assim, eu não acredito, mas já. E hoje E teve bastante assistência. teve bastante? Foi da parceria que eu tinha feito, que apareceu através do tráfego pago. Ah, que massa. Ah, que felicidade. E hoje em dia, seu marido, na hora que ele viu que você tava mais de 10 mil... Aí ele tá todo feliz, e agora, tanto que ele resolveu, eu acho que ele não confiava, porque ele tinha outra ideia, né, da perícia, e quando ele viu que começou aí dar certas coisas, principalmente agora que eu abri um CNPJ, tive que abrir por conta que eu faço bastante assistência também para advogado de reclamada, e começou a surgir essa necessidade de ter tudo certinho, aí eu abri o CNPJ, aí ele já começou ainda mais dar valor, e eu falei a minha necessidade, que eu não teria como dar conta essa quantidade por muito tempo que eu tô, e eu quero, né, tentar ver mais assistência sozinha. Se ele não me ajudasse, eu teria que ver uma pessoa para me ajudar. Aí ele disse, não, eu consigo assumir as minhas, então ele assumindo as dele, menos, já vai me dar um fôlego, e ele consegue fazer tranquilo mesmo com o cargo dele, porque é poucas por semana, então dá para ele equilibrar bem. Então ele voltou a me ajudar não, né? Eu estou passando a parte dele para ele, para a gente até ter essa divisão que eu acho bacana, cada um ficar com a sua, então é isso. Show demais. E como é que tá sendo hoje em dia? Outubro de 2024. Quando você olha assim pra trás, você lembra da Cássia recebendo ali 7 mil, viajando muito. Hoje já tem a Cássia versão 5.0, recebendo mais de 10 mil. Por mais de 3 meses, né? Foram 3 meses já recebeu mais de 10 mil, trabalhando de casa. E aí? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá a sua vida? O que mudou? Como é que você olha pra... Mudou tudo, porque eu acho que eu não tinha perfil para ser funcionária pública, eu passei muito tempo com uma coisa que eu não era feliz, que eu não me encaixava no padrão, eu não gosto dessa questão, eu tinha que bater ponto, isso era terrível para mim, eu conseguia bater no horário, eu não tenho o dom da pontualidade, essa brincadeira à parte, mas é uma parte boba em relação a todo o resto, mas os pequenos detalhes, eu vejo o quanto que eu não era feliz, tanto pelo que eu fazia, porque eu gosto de aprender, de cada dia ter uma coisa diferente, e eu vejo isso com a perícia, cada processo é algo novo, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso estar atualizada. E na minha profissão anterior não tinha isso, era aquela coisa que parecia que eu estava até, de certa forma, sabe, morrendo, me apagando, e com a perícia hoje eu vejo que eu voltei a sonhar, a brilhar e me trazer uma alegria que reflete não só na parte profissional, mas na minha vida pessoal também, o quanto que eu acho que eu voltei a ser eu mesma. E isso, nossa, não tem dinheiro também no mundo que pague. E com a Julinha? Ai, com a Julinha nem se fala. Dá vontade até de chorar quando eu começo a falar dela. Porque quem é mãe sabe o quanto que é difícil. E assim, eu tava numa relação que eu via ela pouco. E principalmente quando eu comecei a fazer perícia, porque eu já passava o dia fora e chegava à noite, e final de semana eu tinha que fazer perícia, e eu sabia que era necessário pegar firme por um tempo para conseguir sair rápido dessa transição. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui com muito gás. Eu sabia que eu estava abdicando de muito tempo com ela, por alguns meses, mas que depois ia ser recompensado e muito. E hoje eu vejo que foi muito recompensado e eu faria tudo novamente. Muito bom, muito bom. Parabéns. Nossa, Obrigada. você quer falar alguma coisa, Fred? Porque você também é pai. Eu arrepiei aqui. Nossa, e quem é mãe, principalmente, o vínculo é diferente. Mas quem tem filho e escuta esse depoimento seu é uma baita inspiração para tomar essa coragem que você teve aí, para fazer essa transição de carreira, abdicando de um cargo público. Não é fácil, eu fiz isso também e chamam a gente de louco, mas Todo mundo falava. E assim, não tem o não, que pague. não. E assim, não foi fácil. Eu chorei muito, muito mesmo. Eu sentia a distante dela e eu sentia a reação dela comigo. Eu também
passei por um momento que até o meu esposo aceitar, que ele não, mas eu coloquei na cabeça que seria isso. Eu sou bem teimosa com as coisas que eu acredito que vai dar certo. Então, isso também foi meio no começo sem apoio, né? Contra, não foi fácil, mas quando você tem isso no seu coração, que é isso que você quer, que vai dar certo, e você coloca força, fé, vai sim. E olha só, todo mundo saiu beneficiado hoje. A Exato. Julinha, principalmente, o seu esposo. Tanto que eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se eu vou quebrar o script do Mário, mas o que você enxerga como próximo passo agora? Porque beleza, os 10 mil você conseguiu. Qual que é a nossa próxima meta? Então, esse mês tá um mês mais tranquilo para mim. Então, eu decidi que esse mês, tanto por estar passando para ele, como depois de uma certa quantidade, parece que vai ficando mais fácil, né? Você lidar com uma certa quantidade no começo assusta. Eu vi que eu preciso parar um pouco, que eu sou muito acelerada, às vezes eu vou fazendo, e rever algumas coisas do que eu quero, né? Porque eu sei que tem uma hora que você chega ao seu limite. Eu sou uma pessoa só consigo uma certa quantidade de cálculo. Então eu preciso ver se eu vou, apesar dele estar assumindo agora, mas eu sei que eu não consigo ficar parada, eu vou atrás de mais. Se eu vou querer ter uma pessoa para estar me auxiliando, se eu vou querer ter essa dúvida, né, de estar trabalhando de casa, de ter meu espaço, eu ainda tenho bastante dúvida em relação a isso. Eu, né, tenho agora um CNPJ, assumi algumas parcerias da assistência técnica, que vai me demandar também um pouco mais, então eu acho que agora eu vou partir um pouco mais para essa parte de assistência, e eu vejo que minha assistência técnica já é um pouco diferente do que assim, de só entregar um cálculo. Eu vejo que eu sempre vou além, é quase uma assessoria, dependendo de cada caso. Então, eu preciso, sabe, analisar essa parte, como que eu vou fazer, porque, assim, eu vejo que todo mundo que faz volta, e sempre tem muito essa questão da indicação, sabe? Sempre estão elogiando essa parte, e assim, eu vejo que eu venho bem da profissão calculista mesmo, que eu peguei isso para mim, de resolver o problema. Então, tem advogados que não precisa de um pouco mais de atenção, mas tem outros que precisam teve caso que me ajuda, que já foge um pouquinho mais da parte do cálculo em si. Às vezes eu nem sei, mas eu digo, não, espera um pouquinho, vou resolver isso para você. Então, eu vejo que eu estou assim para pensar, né, para onde que eu vou, e sempre parece que as coisas vão indo. Eu não tinha o objetivo de abrir CNPJ e foi preciso. Então, as coisas parecem que vão caminhando, e comigo parece que, assim, eu agradeço muito a Deus, porque parece que vai fluindo, vai acontecendo, vai me levando e eu vou indo. Agora você vai passar por outro tipo de dor, que é essa dor do crescimento. Porque agora, sozinho, você já atingiu uma demanda que as próprias indicações, as próprias nomeações das varas do trabalho, os clientes que você conquistou vão te dar as demandas necessárias para você atingir os 10 mil todos os meses. Só que o detalhe é o seguinte: com esses que você já tem, ainda vão vir outros clientes. E aí a sua demanda vai aumentar e você vai passar por essa dor do crescimento, que é essa, de profissionalizar, de ter uma pessoa para te ajudar, porque realmente, Cássia, sem ajuda, os 10 mil você consegue, uma vez ou outra, beleza, é saudável. Agora, para pegar aquela plaquinha ali que está do lado do Mário, do 120, ali você já vai precisar, para ser de forma saudável, você não virar escravo do seu trabalho, aí você já vai ter que profissionalizar um pouco mais, ter alguém para te ajudar. E aqui eu vou prever o futuro. Adoro. Você sabe que seu esposo vai trabalhar com você, né? Ele também vai fazer essa transição de carreira. Eu não acredito muito, sabe por quê? Porque o perfil dele é de funcionário público. Assim, de funcionário público, de ter aquele horário certo, que pode fazer isso, né, com a perícia, mas ele tem um certo medo, ele é muito agarrado com a estabilidade. Pode ser. O que vai acontecer? A hora que ele vê que todo mês está caindo o dinheiro no valor ali que vocês precisam, ele vai ter essa previsibilidade na cabeça dele e a estabilidade que ele precisa
para agarrar. Então hoje ele ainda entende como algo, nossa, eu não consigo, eu quero meu emprego público, meu cargo público, porque ali todo mês tem. Mas a hora que ele enxergar essa segurança no que vocês estão fazendo, a tendência é ele pular para trabalhar junto com você. Pode ser, mas eu ainda não confio muito, não. Mas dele voltar a fazer perícia, coisa que ele não queria, então já foi uma viradinha de chave para ele também. Aos poucos. Quem tem esse perfil mais de estabilidade, isso aí precisa conquistar essa segurança. É verdade. E assim aos pouquinhos. Mas olha só, se você fala para uma empresa, vamos pegar assim um outro cenário, que em menos de um ano, a hora que você se dedicasse integralmente a essa empresa, você ia estar com um faturamento desse. Você tem noção disso? Exato. E o engraçado é que ele tinha uma média anterior de 2 cálculos antes de eu assumir a perícia, 2 cálculos judicial por mês e advogado de vez em quando. Não era uma coisa fixa. E em um ano, né, eu já consegui ter essa média de mais de 30 cálculos por mês, então eu acho que pode ser que ele veja isso. E os próprios cálculos também, a tendência aos cálculos dele, a quantidade de cálculos dele também começar a aumentar. E aí ele vai entrar naquele mesmo parafuso que você entrou, de conciliar os dois. E aí vai juntando. Aí calma, vamos pro futuro aí. Cássia, para a gente finalizar, eu sempre tento deixar esse estudo de caso proveitoso para quem vai assistir. Igual eu sempre pergunto para as meninas, provavelmente você viu lá eu perguntando para elas, mas aconteceu alguma coisa na sua jornada para você receber os 10 mil que foi muito determinante. Pode ser alguma coisa emocional, pode ser alguma coisa de técnica, alguma coisa que você aplicou, alguma coisa que fez diferença na sua vida para você atingir os 10 mil. Se você pudesse passar em formato de dica para quem está assistindo agora, o que foi que aconteceu na sua jornada que te ajudou, que foi determinante para você atingir esses 10 mil? Eu acho que as pessoas já devem ter falado isso, mas eu vou falar o que eu é meio de coração, sou meio sentimental. Você fazer com amor, sabe? Você colocar amor naquilo, porque eu vejo que quando toda a outra parte é muito importante, mas quando você faz aquilo, você dá o seu melhor, você sabe que cada novo cálculo você tenta ser melhor ainda, que eu peguei esses dias para trás no alto do meu início, eu digo, gente, que é isso? Eu digo, em um ano, como que tá diferente? E eu sei que preciso melhorar muito mais. Então, dar o seu melhor. Às vezes eu digo, gente, eu perco tanto tempo perder não, né? Eu levo tanto tempo para fazer um cálculo, às vezes é assistência. Eu levo muito, eu digo, não, mas eu preciso encontrar uma solução para esse cliente. Eu preciso melhorar esse cálculo para ele. Aí parece que eu tô sofrendo junto também. Eu digo, teoricamente, se fosse, poderia dizer, não, é uma assistência, não vai ser esse valor que eu cobrei, é um valor tão... Não, mas eu fico lá, fico pesquisando, fico tentando ver, encontrar alguma coisa que seja para aumentar ou para diminuir aquele cálculo que seja realmente fundamentado. Eu acho que é isso que está fazendo com que... Porque não adianta você também entregar um trabalho, você faz, beleza, você conseguiu o cliente, ele não voltar. E assim, eu tenho essa sensação não, ele sempre volta, então eu tenho isso em mim que eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, porque toda vez eles sempre estão voltando, todos que têm bastante cálculo, sempre está fazendo, sempre está indicando. Teve orçamento que eu passei, que ele não fechou, eu acho, porque não compensava, que era bastante, e eu digo, não vou diminuir tanto também, né? Mas esse que não fechou, mas me indicou para outros, então é muito legal você ver e você receber uma mensagem assim, eu estou recebendo bastante, né, da assistência técnica, tal advogado me indicou para você, me falou muito bem do seu trabalho, então eu acho que é isso que faz valer a pena também o seu trabalho, você saber que está fazendo um bom trabalho. E você saber que também você não vai ser perfeito. Eu adoro frases, podcast, essas coisas, que para você ser excelente, você antes precisa ser bom. Para você ser bom, você começou ruim. E antes de ser ruim, você começou. Então, começa, porque você não vai começar perfeito, fazendo o seu trabalho 100%. Você vai melhorando gradativamente e isso vai te tornar um bom profissional, porque você saber que cada novo cálculo você vai conseguir entregar um pouco a mais. Show de... Nossa, muito massa conhecer essa sua história, Cássia. Você falou, me surgiram 2 dúvidas e vão ser as últimas. A primeira, qual foi o maior valor que você já recebeu em um único cálculo?
Você lembra? De assistência ou de Pode ter dos dois. Um de assistência e um de perícia. Se você não lembrar, não precisa. De assistência ainda eu tô com uma precificação um pouco, né, que eu vejo pela não tão alta, foi R$ 500, e a da perícia judicial agora, eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que uma faixa de uns 2,5. Muito bom, muito bom. É uma 500, 2,5, mais ou menos a média. E a segunda dúvida é qual livro que você vai tirar aí atrás para colocar a plaquinha? A plaquinha cabe e tá tranquilo. Ó, pode preparar a próxima aqui, a próxima. Esse ano eu não sei, quem sabe, mas o próximo. Eu acho que dá. Cássia, pelo ritmo que você foi aí, 9 meses, 15 mil. Aí na segunda plaquinha. Ó, Cássia, é isso. Tranquilo. Foi difícil? Não. Ai. Foi bom relembrar toda a trajetória? Uhum. Dá vontade de chorar. Cássia, eu não me esqueço daquele direcionamento seu da Melhorin Master. Para mim acho que foi o mais impactante assim até hoje. Aquele que você ficou no fim Uhum. e o jeito que você tava. Se a gente pega você naquele dia e você hoje, eu não sei te falar, parece que você tá, apesar de estar com um excesso de demanda, Uhum. muito trabalho, você ainda continua trabalhando muito, mas você tá diferente. Parece que você tá leve. Você leve e você tem clareza de onde você quer chegar. Para mim foi o que mais marcou, assim, e assim, vai muito além dessa parte de aula que a gente explica. A gente sente que é questão pessoal mesmo, que a gente vivencia no dia a dia aqui como calculista, sabe as dores, as dificuldades. E a gente percebeu que você estava naquele momento ali, tudo já. Ver Gritando. você assim. E assim, eu já falei para você, e foi duas coisas que me marcam muito. É a questão, várias vezes que eu pensei em parar com assistência. Eu digo, não, a demanda judicial está muito alta, eu não vou esquecer essa parte. E foi fundamental ter vocês para segurar a assistência. Eu digo, não, vamos, mas não vamos encaixando. Foi essa parte que várias vezes eu pensei em deixar a assistência, e eu vejo que não é assim, que eu vejo que o meu, tanto não só financeiro, mas para não ficar dependendo de uma coisa só que você não tem previsibilidade. Eu vejo o quanto que é importante ter os dois. E a outra coisa é rede social. É rede social porque, teoricamente, a gente sabe que precisa, mas a gente fica se segurando para não ir. E quando você está com grupos de pessoas, até te ensina, eu não sabia, não tinha a menor noção que eu tinha mesmo, que eu poderia colocar ali mesmo, sabe, 10, 20 reais, vai rodar esse anúncio. Eu não tinha essa noção de como faria, e que era uma coisa que não me demandava muito e que me trouxe, eu fiz poucos, mas me trouxe resultados tão bons, e não cheguei a fazer mais por conta da minha capacidade realmente de entrega, mas que através disso eu consegui resultados muito bons. E eu digo, nossa, fora estar no meio de pessoas que você compartilha de ideias, de, né, cada um com sua história, que você não é que você vai seguir, mas aquilo você traz para a sua realidade. Não, mas eu posso aplicar de outra forma, trazer um pouco para a minha realidade. Nossa, foi muito importante. Eu sei que eu não fui uma aluna muito participativa, mas porque eu sou meio assim, até nas redes sociais. Tem hora que eu começo a postar, tem semanas que eu faço vários posts. Aí depois eu sumo, porque começa a ter muito serviço, eu não consigo conciliar, parece que eu sou um pouco assim, sabe, eu consigo viver só aquilo, eu não consigo pensar em outra coisa. Então, mas foi muito importante esses dois pilares. Não largar a assistência, mesmo quando você tem uma demanda alta de judicial, e sim para a rede social, e usar esse instrumento que é que transforma realmente Nossa, eu estava com 200 e alguns seguidores, eu fui para quase, acho, 900, que eu tô, mais ou menos isso, e é porque eu parei por conta da demanda. Se eu continuasse, eu sei que eu estaria mais, mas eu vou retornar agora, até o final do ano eu prometo retornar. E aí, curtiu a história da Cássia? Eu aposto que teve alguns momentos aí que você se emocionou, que você se identificou com a história dela, porque, inclusive, foi algo muito difícil da gente segurar durante essa entrevista. Aproveita, já deixa aí um comentário, uma mensagem positiva pra Cássia. Comenta, inclusive, os pontos que você mais se identificou, os pontos que você mais gostou na história dela. E aproveita e já entra no primeiro link para você fazer parte da fila de espera do Profissão Calculista. Bora juntos viver de cálculos.